E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. E talvez um podcast lá no Spotify, porque depende muito também, às vezes depende muito também da quantidade do quanto a gente vai levar para falar sobre o assunto. Mas enfim, especificamente desta vez nós vamos falar sobre o trailer de Super Mario Movie, né? Que a gente tá aqui falando. O filme, cara. A gente é BR, caramba. É, é porque o nome do. The Movie o caramba, é o É filme. porque o nome do trailer quis desgraça. Foi mal, desculpa, gente. Desculpa. Daniel falando, o chato. Maurício. O do contra. E eu, O Chapolin Colorado, o agregado. Fala o teu nome, pô. o agregado. Igual o estagiário do aí. Já temos um personagem no grupo. Então, falar sobre esse trailer que, assim, eu não lembro quando foi que a gente gravou, que eu comentei sobre a necessidade de ter um filme ou uma série do Mario. Inclusive foi junto com quando eu falei que eu gostaria muito de ver uma série ou um desenho, um anime, sei lá, de Zelda. Eu acho que... Foi quando a gente pensou em comentar sobre a série do Resident Evil. Ah, sim, Aí, verdade. a gente pensou em comentar, só que aí eu falei, mano, eu acho que é melhor a gente nem tocar no assunto. Nem entrar no mérito. Porque a gente já tinha assistido a primeira semana, eu falei, mano, melhor nem tocar no assunto. Deixa isso pra lá. Então, hoje especificamente falando sobre esse trailer, que é um trailer bem curto, um trailer bem tranquilo. E assim, pra começar eu queria falar com expectativa de fã, porque, como eu disse, né, eu queria muito ver um filme ou uma série de Mario, que eu acho que é um personagem que, infelizmente, para as longas ou para os filmes, teve um filme especificamente que foi feito inspirado em Mario, que não é Mario, aquilo ali não é Mario, meu Deus do céu, década de 80 ou início de 90, né? 90. E aí, meu Deus. Isso lá de... Aquilo ali de foi... 95, 94. acho que 94. Aquilo ali Eu nasci nesse ano. é feio pra caramba, tá ligado? Eu nasci nesse ano, que merda. Eu vivenciei isso. Não, eu tava de 21 anos ainda. Então... Eu já tinha nascido, eu tinha 1 ano de vida. Então, assim, eu gostei muito. Eu não tava sabendo desse passagem, eu tinha visto esporadicamente, apareceu na minha timeline do Instagram. E fiquei tipo, como assim? Um filme? O quê? Não, já tá. A questão do filme, de que até o filme do Super Mario já tinha sido falado lá pro ano passado, mas tinha data, não tinha data ainda de lançamento, mas tinha a data do teaser, que era para ser, o primeiro teaser saiu lá para junho, meados de junho, julho, o pessoal já estava comentando, e o trailer saiu agora. Então, já tem, né, a data do filme, diga-se de passagem. Assim, não, falando especificamente em filmes de desenho, de tal, eu acho que seria uma boa começar a trazer filmes e séries baseados em jogos que não seja focado numa coisa muito real, sabe? Porque a gente já teve experiências de séries que trazem que são de jogos, né, e tentam focar muito na realidade e não dá muito certo. Porque, por exemplo, The Walking Dead dá 2 vezes melhor do que os filmes do Resident Evil, filmes e séries, diga-se de passagem. Então, eu acho que é uma boa começar agora com o Super Mario e através do Super Mario mostrar que é capaz. Verdade. De que é possível. Mario é possível porque ele é basicamente um desenho. Dá pra fazer com... Eu não confio que seria bom fazer em live action. Eu acho que é melhor manter mesmo na animação. Não, manter a animação, com certeza. Manter a animação é muito mais safe pra indústria. Calma, brigou comigo porque eu falei movie. Olha aí, brigou comigo porque eu falei Mais movie. tranquilo pra indústria, mais salvo pra indústria. Aí o cara usando as gírias de LOL. Fazer o quê? Baixando gamers. Baixou gamers. Mais tranquilo pra indústria cinematográfica e também para as produtoras, porque
não barateia o custo, mas ao mesmo tempo chama mais público. Uhum. Sim. Porque, cara, ele ser mantido no desenho traz aquela nostalgia Sim. que a gente tem de quando jogava. É, E tu real. consegue atrair não só o pessoal que jogava, mas como as idades mais novas, que são atraídos por animações. Exatamente, É, cara, comentar. cara, Exatamente. isso é. E que ele tá começando a acompanhar o Mario agora. Sim. Porque essa versão do Mario é bem parecida com o que apareceu no Odyssey, Isso que eu ia comentar. no Mario Odyssey, nos O- Mario Galaxy da vida. O Mario, dos últimos anos, né, principalmente principalmente depois que o Switch ele chegou, né, ele se tornou não apenas um jogo, mas ele se tornou literalmente uma série, porque se você pega e vai assistir as gameplays uma atrás da outra, parece literalmente que é uma contação de história, que é um seriado animado, e é muito bonito, porque você não necessariamente vai estar tendo a experiência do jogo, mas você tem a experiência de assistir e também é muito legal, é muito animador. Para as crianças, digamos assim, para as gerações mais recentes, principalmente as que estão tendo um contato com o Switch, eu acho que é algo muito válido, porque você dá para essas gerações a oportunidade de vivenciar algo com o Mario que vai mais além ainda, que é justamente a contação de uma história literalmente assistida, onde você vai estar tendo uma assistível. Você vai estar diante de uma tela e vendo todos os personagens que você viu nos jogos, vendo como eles interagem se fossem relativamente um pouco mais reais, né? Isso é algo que eu acho que envolve bastante e puxa muito o público. Sem contar como o Vinícius falou, sem contar como o Agregado falou, a relação que o público que já ama Mario, que já tem o feeling, digamos assim, dos jogos mais antigos, trazer esse retrô, essa nostalgia, como tu comentou. E assim também, como tu falou, indo além do jogo, né? Tipo, tu só trazer os elementos do jogo, tipo, não quer dizer que tu tem que seguir o roteiro do jogo. Exatamente. Tipo, só a lore do Mario tu consegue construir, tipo, mil vertentes ali. Milhares de coisas. Só que aí que tá o problema, né? Aí que mora minha preocupação. Vai nessa, perde a mão. Não, é justamente isso. É porque, assim, as histórias dos jogos, elas não têm uma puxa a outra, Uhum. né? A gente tem como se fosse situações que acontecem no Várias linhas do tempo, várias realidades. Não, no reino, são situações que acontecem no reino do cogumelo. Vero, tem alguns jogos que são parecidos, são puxados um pro outro, que é como, por exemplo, a série do Paper Mario, que tem uma saga uma atrás da outra, as séries em RPG do Mario, mas os jogos que a gente já está acostumado, por exemplo, os Marios 2D, né, os Marios que vieram, tipo o Super Mario World, por exemplo, não é igual ao Super Mario o Super Mario Bros. Clássico. Que pra mim o World é o melhor. O World De todas as. Aí assim, absurdo de tão bom. da mesma forma que o Super Mario World não é igual às histórias que acontecem no Super Mario 64. Sim. Que é a mesma coisa que é diferente dos jogos do Luigi Mansion. Então, tipo, é esse o meu medo. Eu acho que transformar em filme é muito menos prejudicial, tipo, transformar todas as aventuras do Mario em filme do que transformar em série. Porque se fosse transformar em série, tinham que ser transformadas séries fase por fase. Tudo que o Mario faz em cada fase tem que ser retratado. Porque assim... Não, é porque, assim, Vou dar um exemplo do Mario World. Mario World, cada é dividido em 8 acho que 8 mundos, né? É. 8 mundos, acho que são 7, não, são 7. São 7 mundos porque tem o mundo do Bowser. Fora a estrela. Fora mundo a da Star estrela. Sword, né? A Star Road e o mundo dos estrela, special, sim, né? claro. Os mundos da estrela com os specials. Só que assim, se eu pegasse, por exemplo, fosse fazer uma série, só do Super Mario World, eu teria que contar fase por fase, até chegar no primeira temporada seria o final, o primeiro castelo ainda. E aí, contando, porque se eu contar tudo até chegar no Bowser, mano, vai ter muita coisa, tipo, muita coisa se perde no caminho, porque são N fases, são mais de 54, 64 fases, que tu tem são até chegar no mundo final. Então, é muita coisa para ser contado, então eu acho muito bom transformar em filme,
Porque o que acontece? Você só conta aquilo que é mais importante. Ou seja, não fica enrolando com as fases. Não fica se preocupando. Conta uma história única, sem se fixar nos jogos. Eu acredito que tanto... É porque assim, se fosse pra fazer uma série, eles poderiam simplesmente pegar os elementos e não necessariamente se guiar por alguma história específica. Cria uma história nova. Isso que eu disse. Cria uma história nova. Agora, o filme, ele vai trazer os elementos, ele vai te dar a oportunidade de ver também as movimentações. Nossa, se eles simplesmente chegam e o Mario tá pulando em cima de cada cogumelo, saindo aquele som, eu já tô feliz. Cara, sei lá, é algo muito... Mario pra mim é um dos personagens, até porque foi o primeiro jogo que eu joguei em videogame, né? Pra quem é brasileiro e conhece o lado pobre da coisa, eu tive um Polystation, foi o meu primeiro videogame foi um Polystation, de R$50. Mata Patos 3.000. É real. Fica pistola. O Mata Patos 3.000 é real. É realidade. Então, tipo, o primeiro jogo que eu joguei foi Mario. E poder ver o Mario e tipo, cada um desses elementos presentes na animação, né, na longa, é algo muito nostálgico, como tu falaste. E trazer isso é algo que atinge diretamente o sentimental de quem vai estar assistindo, né? Então, sem contar que, além de ser o meu lado de infância, é o que me torna até criança de novo nesse aspecto. É como assistir um filme assistir a continuação de um filme depois de muito tempo, né? Como foi o... eu esqueci o filme agora, pera. Meu Deus, eu esqueci. Tá, daqui a pouco eu vou lembrar o filme. Eu esqueci qual foi o filme. Eu acho difícil a gente ver esse barulho icônico do pulo. É mais pra gente ver ele gritando, falando, Yahoo, tal. Sim. Mas, assim, já... Tem no trailer, não tem? Quando ele cai de cara no cogumelo, acho que ele solta esse som no trailer. Não, faz só o baque mesmo. Tá. Eu acho que tem alguns barulhos aí, especificamente falando de mixagem já, pra gente realmente falar de análise. A mixagem de som eliminou algumas coisas no trailer pra não dar na cara, sabe? Pois é, isso. Por exemplo, isso é o barulho ambiente, alguns barulhos da nave descendo não faz, tem certos barulhos que ela não faz. Só faz aquele barulho mesmo de impacto, do fogo e tal. Inclusive, aproveitando, logo de início a nave do Bowser chegando e a queda das correntes, tudo batendo no chão ali no gelo, assim. Só faz barulho aquilo que se move. Ou seja, eles retiraram algumas coisas que não fazem barulho. Por exemplo, até o salto do Mario, por exemplo, não fez. Ou seja, barulho de salto faz, porque pá, batendo tipo, tocando nos cogumelos, dá pra ouvir. É o baque. Né? Mas eu acho que ainda vai ter outros barulhos ali que a gente não tá vendo. Né? Mas falando realmente da mixagem, eu acho que a gente pode esperar bastante coisa. Falando agora especificamente da dublagem, eu tô gostando. Eu achei bacana. Gostei. Também. A gente não viu ainda 2 vozes. A gente não viu uma voz ainda. A gente não viu a voz do Bowser. Não, do Bowser sim. Do Bowser é a sim, do né? Luigi que não. Luigi não. Aparece no final do trailer. No finalzinho. No finalzinho, né? Só aparece correndo. Não parece a princesa. A gente não viu a voz deles, mas assim... Não que a gente precisa também saber a princesa. Especificamente, a voz do Mario, eu gostei, sabe? Dublado. Legendado, eu acho que o Chris Pratt poderia ter feito muito melhor. Eu fiquei feliz de trazer também o próprio dublador do Chris Pratt nesse aspecto, porque eu acho que faz essa relação e todo mundo sabe que o Chris Pratt é apaixonado pelo Mario também, até por isso que ele pediu pra estar ali. Agora, eu sinto que esse vai ser um dos poucos, eu acho que já estava sentindo saudade disso também, vai ser um dos poucos, uma das poucas animações ou filmes que tu faz, que vai gerar uma dublagem melhor do que a voz original. Melhor do que a voz legendada nesse aspecto. Nossa, a gente sabe muito bem como é sentir o peso da voz do Isaac ali dublando o Wolverine. E a gente vai assistir em inglês, o Wolverine não parece o Wolverine, tá ligado? A mesma coisa, eu sinto isso também com o Olaf, por exemplo, em Frozen. Só que é justamente essa. Por exemplo, eu vi muita gente reclamando de não terem mantido o Charles Martinet, que é o dublador original. Só que eu falo assim, não, mano, não pode ser o Charles Martinet, porque o Charles é do filme
E por mais que a gente conhece ele como a voz icônica do Mario e tal, eu acho que para um filme não ficaria muito bom porque ele ia falar muito mais coisa. Então eu acho que acho que pode cansar um pouco, pode, porque faz muito tempo que ele faz e a gente não tá vendo, é igual como a gente viu, por exemplo, não, é igual como a gente tá, como aconteceu agora com o Buzz Lightyear, que era para ser o Patrick Warburton, que fez ele como boneco, né? A gente teve uma coisa parecida, né? Que aqui é o aqui é o Briggs e foi dublado pelo Mion, e do outro lado foi o Chris Hemsworth, foi o Chris Hemsworth que fez a voz do Buzz, que diferenciou, mas trouxe um toque que não fugiu do personagem. Não. Chris Evans. Chris Evans, né? Que não saiu do boneco, da versão do que era do boneco. O Mion fez a mesma coisa, não foi tão longe do que era o, tipo, não deixou a desejar. Só que eu acho que o Pratt, ele não trouxe. A gente tem que lembrar a primeira coisa. O Mario é um italiano. Sim. O sotaque dele é italiano. E na dublagem brasileira, ele não fez o sotaque italiano, mas fez aquela puxada, let's go, vamos lá, tipo, fez aquela puxada típica do Mario. Sim. Só que o Chris Pratt não fez. E eu sinto que ele foi muito. É por isso que eu gostei muito de terem usado a voz do dublador do Chris Pratt, né, pra trazer pra cá. E, como eu falei, eu sinto que a dublagem, esse vai ser um filme onde a dublagem brasileira ela vai conseguir sobressair a legenda, né? A dublagem original, nesse caso dos estadunidenses. Só um comentário que eu queria também fazer é que finalmente a Nintendo ela deixou um pouco o egoísmo de lado e deu para alguma produtora para trazer uma animação de um dos jogos dela. Eu acho que a Nintendo é muito fechada nesse aspecto e para diversas coisas. Mas agora ela já tá vendo que não é. Ela tá vendo que ela já tá começando a ver que não adianta ela ficar fazendo isso o tempo todo, que ela não vai conseguir muita coisa. Sim. Ela não vai muito longe. Ainda mais que com a Disney comprando tudo, ela tem que começar a abrir, senão a Disney vai fazer a mesma coisa com ela. Vai comprar na versão de jogos. Tu até citou algo muito real. Acho que a repercussão também do Lightyear, do Buzz nesse aspecto, de como foi a recepção, também traz algo que é muito... que chama bastante atenção dessas produtoras de jogos, né? Tipo, pô, Buzz deu certo. E eu acho que dá pra gente fazer nessa mesma pegada. Tanto é que a estética do próprio Mario, no trailer, ela traz muito disso. Já começa muito bonito, diga-se de passagem, falando de questões de cinematográfica, né? Começa muito bonito, o próprio reino gelado. Eu não sei quem são esses pinguins, inclusive. Peço desculpas aí pra galera, mas eu não me lembro desses pinguins. É do Mario World? Não, é referência ao Mario 64. Ah, tá. É a referência ao Mario 64. Que diga-se de passagem, aquele mundo dos pinguins azuis é referência exatamente ao Mario 64, ao mundo Snowman's Land, que é basicamente onde tem que resgatar o pinguinzinho, levar pra mãe, fazer a corrida de tobogã com um pinguim gigante, come pinguim e tal. É o mundo de gelo. Ah, tá, que é o lugar onde é feita uma das corridas de Mario Kart, né? Isso, exatamente. Pois é referência a essa questão. E faz sentido pra mim. E faz sentido ser um reino dos pinguins, né? Tipo assim, tudo vive no reino do cogumelo. Não, reino do cogumelo pode ser o reino central, mas não quer dizer que tudo vive lá. Não, sim, eu só não tinha essa referência porque eu peço até desculpa pra galera que gosta. Eu não gosto de Mario 64. No fim das contas, gente, Super Mario World é o melhor de todos e pronto, acabou. Não quero isso. Mas, trazendo de volta pro trailer, eu acho que a gente... Eu ia até te perguntar, Vinícius, tem algum sentimento de fã ou de alguma relação sentimental específica quando tu assistiu o trailer? Porque, como eu falei, né, me traz algo muito nostálgico poder ver que vai sair uma longa de Mario, tá ligado? Então, isso eu acho que também é muito válido, que não, a Nintendo vai ganhar dinheiro desse jeito também. Mexendo com o sentimento da galera. Acho que traz muito um sentimento de nostalgia. Todos os elementos, assim, trazer, principalmente eu que joguei mais o Super Mario World, né?
Vê tudo bem animadinho ali, toda aquela parada bonitinha, tudo bem feitinho, né? Pra mim, acho que é insano, velho. Nossa, e tá muito bonito. Inclusive, eu parei aqui no trailer, no frame do Bowser. Esse frame do Bowser é algo absurdo, cara. Todos os detalhes, toda a construção do personagem. Tipo, ele tá com uma cara de realmente passando o sentimento de malícia, tá ligado? E tipo, ele não deixa de ser fofinho mesmo assim. Isso não, que eu pelo menos gosto muito de ver nos personagens de Mario, sabe? Inclusive, aquele berro do Toad no final do trailer quando o Mario chega é engraçado nossa, é atrativo. Não, Inclusive, impressão minha, ou eles vão tentar dar uma explicação pra como o Mario chegou ali? eu acho que sim. É porque a gente já vem ele chegando. Eu vou ser sincero, eu acho que a história que eles vão pegar pra contar é a do Mario World. Especificamente. Mario World não. Não, do Bros. Mario 3. Aqui é do Bros. Não, Mario Bros 3, da série 3. Sim. Que é quando os reis são transformados em animais. Lá do Mario World 3, do Mario Bros 3. Uhum. Não do primeiro Mario Bros. Sim, Não tô falando do primeiro Mario Bros. Porque eu acho que não é do primeiro Mario Bros. Porque o primeiro Mario Bros não tinha o Luigi. Tá? Pra quem jogou o primeiro Mario Bros. Que é bem doido, né? Porque é Mario Brothers e aí não tem o não tem o irmão. Luigi. Você conseguia jogar pra dois, conseguia. Mas era basicamente o mesmo mapa. Você jogava uma vez com cada personagem, você jogava com os dois juntos. Quando você passou a jogar com os dois juntos, ou pelo menos. Até acho que é a série Brothers mesmo. O Mario Bros 3. Mario Bros 3, ele tem como essa questão de usar os dois irmãos, né? Tem os reinos transformados em forma de animal, né? E eu creio que seja basicamente o 3, porque ainda não é a nave. Ainda não é a nave, tipo, o barco do Bowser, Uhum. sabe? Ainda não é o barco do Bowser, como a gente vê no Mario World. Ainda... É como se ele estivesse contando uma pré-história do Bowser. Tipo, o mal chegou ali. Então, deve contar uma história antes, de como o Mario chegou ali no mundo, como ele foi trazido até lá. Como é que ele veio da Itália? Do nada. Ele veio da Itália do até nada. Não, tipo, do nada tem um encanador aqui. Gente, Dois. Oi? Dois, é. porque o Luigi também é um foi, encanador. Todo Luigi mundo também se foi. esquece do Luigi. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa lembrar dele. Não, mas assim, o que eu acho engraçado nesse trailer é dois pontos que eu acho engraçado. Assim, a gente está acostumado muito a ver filmes de guerra, as pessoas usando o que tem, né, pra combater, né? Pior, né, Gil? E assim, a gente vê um grupo de pinguins usando o que tem. Gelo. Bola de gelo. Sem surtir efeito. eu tenho neve, vou Não, atacar assim, uma tartaruga de Eles fogo. podem. Não! Aí que tá engraçado. Uhum. Eles conseguem. Porque o gelo, ele apaga, ele reduz o fogo por conta porque o lugar é frio. Fazendo uma comparação, a gente aprende isso no Pokémon, que tipo, golpes de gelo são mais fortes contra golpes do tipo fogo. A gente vê isso também em certos animes. Jogos de RPG. Jogos de RPG. A gente aprendeu isso com o Ryoga, quando a gente chega no zero absoluto, a gente consegue derrotar qualquer coisa tipo de fogo. Então, assim, eles conseguem. O que acontece ali é que eles tentaram bater de frente. Não fizeram uma estratégia. Tipo, acharam que conseguiriam porque, tipo, não sei. A gente tem que ver o filme pra saber como é que chegou aquilo ali. Porque sim, tanto faz, é isso aí. Aí quando eles veem a destruição, tipo, não era pra ter sido desse jeito. Já foi. Já fizemos. Mas a outra coisa que eu achei muito, muito, muito interessante é a questão dos cogumelos. Sim. Porque assim, e se a relação do cogumelo do Mario não seja puramente uma relação que já existe? Vamos dizer assim, existem um prato italiano que é o molho fudinho, né? O molho com cogumelos. Não duvido
na minha terra inocência, de que na vida real, no mundo onde o Mario vive, ele gosta bastante de cogumelos. E o Toad só não deixa ele comer porque, pô, tipo, pode ser parente dele, ou pode ser, não por ser venenoso. Parente do Toad é ótimo. Mas é isso. Tanto que é a fala dele. Não coma esse. Não, ele diz que não toque nesse Não porque toque nesse, é mortal. porque é mortal. Não, esse aqui é de boa. Pois é. Mas ele fala não toque, ele não fala não coma. Então simplesmente ele ainda não sabe, ele deve tipo assim, deixa, porque todo mundo é igual, então se aquilo ali for também um cogumelo que tá prestes a virar um toadzinho, a gente sabe como é que os toads nascem. Tá entendendo onde eu quero chegar? Vai chegar num ponto que alguns cogumelos são comestíveis e outros não. E outros não são comestíveis. Porque são toadzinhos. Inclusive, até mandar um aviso, assim, do Illumination, pelo amor de Deus, a cara do Mario, ela me lembra os desenhos, os formatos os primeiros formatos não, os formatos mais anteriores ao atual Mickey. Não sei se você sabe o Mickey a casa do Mickey Mouse? Nesse formato atual, um pouco, as primeiras versões, né, da casa do Mickey Mouse me lembrou muito Mario. Eu fiquei tipo, e aí, Illumination, como é que é? Como é que vai ser? É desse jeito aí mesmo? Caraca! Assim. Mas assim, de modo geral, o trailer tá muito divertido, tá muito bonito esteticamente. E só o trailer já consegue atingir várias gerações, várias pessoas, principalmente os fãs de Mario. Assim, de referência, pensando nessa questão da aparência do Mario e tal, eu acho que para um filme ele tá bom. Pro filme ele tá bom. Não, tá maravilhoso. Não, porque assim, a gente... diferente dos jogos, o Mario ele não precisa ter tanto movimento. É só balançar os braços, pular e tal, fazer movimento de pulo. Pois é. Aí a gente não vai precisar a gente vai precisar provavelmente dele fazendo movimento de jogar bola de fogo, soltar, tipo, dar soco, usar um martelo. Então, será que eles vão botar o Mario pra cuspir fogo depois de comer uma Vai flor? fazer igual no Dragon Ball. Vai jogar com a mão, Não, vai ser igual, tipo, ela vai aparecer simplesmente na mão dele. Tipo, vai ser simplesmente na mão dele jogar, porque ele sabe, ele fazia que dá poderes pra ele. Tipo assim, é nesse sentido. Nível Kratos. Não, é nesse sentido, porque a gente não pode, eu acho que a Illumination nunca teve uma referência. Não teve uma outra coisa referente a isso. É a primeira referência de um Mario 3D. E o único Mario que eles se basearam, ele tá muito parecido com o Mario do Odyssey. A versão Mario Odyssey. Que é mais, o nariz dele é mais arredondado, o rosto dele é mais fino. O nariz dele tem um frame que o nariz dele cobre os olhos dele, tá ligado? Cobre um dos olhos dele, assim. Mas o Mario do Odyssey, o nariz dele é aqui em cima, quase cobrindo parte dos olhos. Mano, essa lapa de nariz no coisa, ela cobre. A gente vê isso mais baixo porque é um desenho 2D. Mas no 3D, ela tá mais aqui em cima. Inclusive esse teu chaveiro tá vesgo pra caramba, né? Olha isso, mano. Tá maluco. Não, mas aí assim, pra quem não tá vendo, eu tenho um chaveirinho do Mario. Aí, assim, o Mario 2D ele tem que ser mais baixo pra mostrar que é o nariz. Mas no 3D, a gente sabe que a nossa relação, se um nariz é grandão, é redondo, é óbvio, ele vai estar mais acima e na altura dos olhos. Então, ele vai cobrir. Então, tipo, sim, eu não tô reclamando disso. Não é reclamando. Claro, é a mesma coisa. Só acho engraçado. E aí, querendo ou não, a Illumination ela traz um formato de animação, uma estrutura de animação que já vem das animações que ela tem como, enfim, maravilhosas. Que aí eu tô falando de Minions, tô falando de meu favorito. Eu vou fazer uma referência. Isso aqui, eu falei assim, Illumination eu sei que você fez. Eu sei o que você fez.
Você pegou o molde do Gru Exatamente, pequeno e dos Minions pra fazer o Toad. É disso que eu tô E o falando. Gru pequeno. É o mesmo molde. É isso o mesmo. mesmo molde. Não Só tem como mudou o fugir. nariz. Mas é o mesmo molde, cara. É o mesmo molde do Gru pequeno. Não tem como fugir. Falando dos poderes, o que me chamou a atenção foi o Bowser atrás da estrela, né? Porque o Bowser Aham. já é o chefão, assim, insano. Imagine o Bowser como a estrela. Ele alcança Não, a mas, estrela, assim, tá ligado? eu acho que a gente ainda não. A gente deve estar vendo aquela cena ali, provavelmente pelo meio, sabe? Porque assim, o poder da estrela é sempre. Só existe. Por isso que eu tô falando. É um pouco mais próximo do Mario World do que realmente dos Marios antigos. Mario 3 e tal. Porque a gente só vê a questão do poder da estrela a partir do Mario Bros 3. O Mario Bros 1, o primeiro Mario Bros, não tinha estrela. Era só o Bowser, como é? Bowser raptando a Peach. A Princesa E Peach. tacando bomba de tartaruga. Sim, aí a gente vê, onde a gente vê a primeira questão do poder das estrelas? No jogo do Mario RPG. RPG é Saga das Sete Estrelas, The Seven Stars. Que depois tem o Mario World 3, Mario Bros 3, que tem os báculos, os cajados de estrela, que é dado para cada um dos filhos do Bowser. Eu tô na expectativa de que seja bom, cara. A Illumination foi feliz. Muito. Foi feliz no que ela tá fazendo. Mas eu acho que minha única ressalva é a questão do Chris Pratt. É a única ressalva, dublagem americana. Porque assim, o Bowser tá bacana. A dublagem do Bowser em inglês tá ótima. Do Rei Pinguim, que aparece nem ser tão importante, tá muito boa. A dublagem do Toad em inglês tá ótima. Mas a do Mario tá... Não tem nem aquele... Não teve a puxada do Mario falando Let's Go. Cara, não tem. A gente provavelmente vai ver? Vai. Do jeito do Chris Pratt. Sim. Mas é aquela coisa. Não basta você ser um fã. É verdade. Você tem que... Tem que trazer, tem que absorver a identidade do próprio Mario, Não do próprio adianta personagem. você ser fã. Não. Exato. Como a questão... Por exemplo, igual como foi com o Buzz. Eu vou dar o exemplo novamente do Buzz Lightyear. O Mion, teve a entrevista do Mion com o Briggs sobre isso. O Mion, ele é fã do Briggs. Ele é fãzaço do Guilherme Briggs. Ele é fã... Quem não é, né? Pois é. Mas só que assim, ele é fã no sentido de, vamos dizer assim, conhecer todas as falas dos personagens do Briggs. De tentar emular a voz do Briggs. Ele consegue até. Tanto que a dublagem que... Por isso que eu falei, eu lembro que a gente tinha falado isso uma vez. A dublagem que saiu do trailer não foi a que foi pro filme. A dublagem que foi pro filme tava um pouco melhor, tava um pouco mais construída e lembrava um pouco mais a voz do Briggs, como se ele fosse, vamos dizer assim, o bonequinho tem uma voz mais grave, mais baixinha, enquanto com o personagem original tem que ser maior e mais altivo. E deu uma referência, cara. Eu gostei. Eu acho que a dublagem brasileira vai ser feliz com a dublagem como tá sendo, mas eu acho que o pessoal americano... Vamos esperar. Eu senti mais Itália no Mario brasileiro do que no Mario... Mas é que tá. Provavelmente a gente não vai ver aquele sotaque italiano carregado como é trazido nos jogos. Let's Go, Solong Bowser, Wahoo, Mamma Mia. A gente pode não ver tanto isso, a gente deve ver um pouco menos. Mas que não vai prejudicar tanto. Não, acho que considera não. Eu acho que a gente tem que esperar. Eu digo assim, eu sempre falo. Vai assistir. A questão da dublagem pode ser, né? Pode ser uma coisa minha, mas assim como foi com Lightyear, a dublagem que foi pro cinema era diferente da que estava no trailer. Eu acho que a mesma coisa pode vir do filme do Mario. O que foi pro filme é diferente do que estava no trailer. Pode ser que seja bem diferente. Sempre tem todas essas possibilidades. E aí, para fechar, algum último comentário?
Algo mais agressivo. Só assistam. Assistam. Eu tô muito feliz, muito feliz. Não, porque se for, eu falei isso certa vez. Se esse filme der certo, vai ter, provavelmente Ele pode ser um divisor de águas, cara. Pra Nintendo abrir a possibilidade de licenciar outras séries para os filmes, ou séries, porque assim, eu penso, por exemplo, Legend of Zelda muito mais numa série do que num filme. Também. Do que daria num filme. A não ser que o filme seja contado apenas um pedaço de um jogo. Tipo, o finalzinho de um jogo, ou uma parte já no início. A não ser que seja ou apresentação de personagem. Ou, por exemplo, fazer o Legend of Zelda, Ocarina of... Exemplo, vamos dizer, pegar o Ocarina of Time. Pegando o Ocarina of Time e dividindo cada missão principal num filme. Ou seja, fazendo mais de um filme para contar, por exemplo, só a parte do Link criança. Por exemplo, o primeiro tipo, filme. Legend of Zelda, Ocarina of Time, parte 1, parte 2. Parte 1, falando só sobre o reino Kokiri. Como ele conseguiu a espada, como ele consegue o escudo, como ele vai conhecer a história da árvore Deco, como ele vai enfrentar lá a Goma, voltando e começando a jornada dele. Tipo, vai começar a primeira jornada e já espera o próximo filme. Esperando o próximo filme, que é ele já conhecendo o Hyrule. O Hyrule, família real, tudo e tal, e conhecendo o Ganondorf. Primeira vez que ele conhece o Ganondorf e já indo pro segundo, e assim vai. Mas eu acho que eu vejo muito mais isso numa série. Também. Eu vejo isso muito mais construído melhor numa série. Porque assim, querendo ou não, o Legend of Zelda tem mangá. O Legend of Zelda tem mangá, o Ocarina of Time tem mangá. Tem história pra caramba pra contar. Acho que quase todos os jogos de Legend of Zelda tem um mangá seu. Salvo engano. Não, acho que todos têm. Deixa eu ver se eu... Acho que todos têm. Todos têm, sim. Não, o Breath of the Wild não tem. Não tem. Quando chegou pro Switch, não tem ainda. O Breath of the Wild ainda não tem, mas estão construindo um mangá pra ele. E os dois últimos, o Phantom Hourglass e os da série do Link... The Wind Waker, né? Depois da série Wind Waker. Eu acho que só o Wind Waker tem, mas depois disso, o Phantom Hourglass e Spirit Tracks não tem como HQ. Mas todos os outros têm. Tem a história Hyrule, início da Primeira Era. Between Worlds também tem. Eu acho que todos têm mangá. Eu acho que seria bacana, pô, transformar num anime da... Entrega pra mapa. Nintendo entrega pra mapa. Alô, mapa? Alô, mapa. Pede licença pra Nintendo, faz aí, licencia. Aproveita que a Nintendo tá se abrindo mais um pouco. Mano, topa aí, vai ser bacana. Acho que seria legal, porque na mapa tem muito sangue. E daria um pouco mais realista. Traria mais peso também pro próprio história. Mano, muito mais peso, porque, por exemplo, Ocarina of... Porque assim, Ocarina of Time tem umas cenas muito pesadas. Aí beleza, pode até fazer uma light, mas uma versão mais light. Mas não tem como, cara. Tem como tirar. Ou não. Não tem como tirar. Tem muita coisa que é muito pesada lá. Sim. Enfim, é isto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Já segue a gente lá no Spotify para continuar ouvindo nosso podcast. Eu achei que seria algo muito curto pra gente falar só do trailer do Mario. Deu quase 1 hora de podcast. Mas enfim, é Mario, é isto e... Não, mas a gente não tem como... não tem como mencionar. Se não falar outras coisas. Então é isso. Gente, fiquem com Deus. Vida longa e próspera. Até mais.